Muito bem, vamos para a palavra de Deus. Abram suas Bíblias comigo no livro de João, no capítulo 13. Nós vamos começar com esse texto, a nossa reflexão dessa noite. João 13. Nós vamos ler do verso 1 em diante. Hoje o tema da nossa mensagem é: Deus procura por servos, Deus procura por voluntários, pessoas que se disponham a servir. Então, que essa noite o Senhor ele fale ao seu coração a respeito deste tema, em nome de Jesus. Vamos ler o texto, na sequência nós vamos orar e vamos então refletir sobre o que a palavra nos diz. Diz assim o texto: Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende o que agora estou fazendo a você, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Que o Espírito Santo nos traga a revelação desta palavra nessa noite, em o nome de Jesus. Pai, fala conosco. Mais uma noite estamos aqui reunidos e nós estamos neste mês refletindo, meditando, sendo ministrados a respeito de serviço, de sermos voluntários para servir no reino. E que o Senhor nos convença, por meio do seu Espírito, de que existe uma função, de que existe um serviço que o Senhor nos chamou para realizar no reino e que nós precisamos estar disponíveis para que isso aconteça. Em o nome de Jesus, fala conosco e nos abençoa com a tua presença cada vez mais. Em nome de Jesus, amém e amém. Bom, mais uma vez, nós estamos na nossa série sobre serviço. E o objetivo é que nós, nesse mês de fevereiro, nós possamos entender que cada um de nós tem um propósito. Você tem um propósito. Embora você possa pensar que não, ou talvez achar que existem apenas algumas maneiras de servir a Deus, um dos nossos objetivos é mostrar que existem várias formas de servir e que você pode se disponibilizar, se voluntariar para o ministério. Eu quero resgatar o sentido original da palavra voluntário, porque por muito tempo nós olhamos de maneira pejorativa para esse termo. Entretanto, porque foi dada uma conotação que o dicionário não dá essa palavra. O que significa ser um voluntário, segundo o dicionário?
significa aquele que se compromete com um trabalho ou assume a responsabilidade de uma tarefa sem ter a obrigação de o fazer, sem ter uma obrigação, sem que alguém lhe mande fazer, sem que alguém lhe obrigue a fazer. Portanto, todo serviço no reino, ele é voluntário. Ele é no sentido de, eis-me aqui, Senhor. E o Senhor tem nos chamado e está procurando pessoas que façam exatamente isso, que se voluntariem para servir. Nós vamos entender nessa noite o porquê que Deus está em busca de servos. Por que Deus está em busca de pessoas que se voluntariem para servir? Primeira coisa, deixa eu explicar uma coisa interessante para vocês. Quando a gente estuda em teologia sobre Deus, sobre a revelação de Deus, porque teologia, embora seja estudo de Deus, ninguém estuda Deus, a gente estuda a revelação de Deus. A gente estuda aquilo que Ele revelou dele mesmo segundo as Escrituras. Mas dentro da teologia existem os atributos comunicáveis de Deus e os atributos incomunicáveis de Deus. Dentro dos atributos comunicáveis de Deus, nós temos vários deles, como o amor, como a graça, como a sua fidelidade. O que é um atributo comunicável? É aquilo que Deus compartilha com o homem. E um desses atributos é o serviço. Na verdade, um dos aspectos mais pujantes, mais evidentes no caráter de Cristo como homem, é o fato de que ele veio servir. Nós temos dois atributos comunicáveis de Deus que são muito fortes a respeito da humanidade, da encarnação de Jesus. A humildade, e dentro da humildade nós temos o serviço. O próprio Jesus, como nós vamos ver daqui a pouco, diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ele declara que como um dos propósitos dele, na sua encarnação, é servir. E Deus então está procurando, como nós acabamos de ler no texto em evidência, que nós, no versículo, no final, ele diz que, olha, como eu fiz, vocês devem fazer também. Deus então está atrás de filhos que reproduzam aquilo que Ele é e o que Ele faz. E Ele também nos capacita a fazer isso. E é importante, eu quero frisar algumas coisas aqui nesse texto, antes de a gente entrar, propriamente dito, eu quero pontuar algumas coisas. A primeira coisa que eu quero pontuar com você nessa noite é como que Jesus conseguiu servir. O versículo, logo no início, quando nós lemos o seguinte, versículo 3, nós estamos aqui nos momentos finais de Jesus na terra. Jesus está reunido com seus discípulos, sabendo que vai ser entregue e, consequentemente, posteriormente, crucificado. Ele decide fazer um ato, decide lavar os pés dos seus discípulos como um sinônimo de humildade e serviço. E é curioso que no versículo 3 ele diz assim, o apóstolo João, ao descrever este episódio, ele começa dizendo a respeito de Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Isso aqui é uma clara afirmação da identidade de Jesus, de quem ele era. Porque no final do episódio, Jesus diz o seguinte: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de Senhor e de fato eu sou. Então, se eu fiz isso, vocês também devem fazer e reproduzir isso. No final ele diz: eu sou Senhor, mas no início ele só é capaz de ele promover, tomar a atitude de servir, porque ele sabe quem ele é. A maioria de nós tem uma grande dificuldade em servir, porque nós muitas vezes estamos centrados numa identidade que não é aquela que Deus preparou para nós. Se nós realmente queremos servir a Deus, você precisa entender que a sua identidade é essa. Se a nossa identidade, veja bem, entenda bem isso aqui. Identidade não é apenas quem você é. Identidade é com quem você parece. A palavra identidade, no seu original, ela vem da palavra idem, que significa com quem eu pareço, com quem eu tenho uma identidade comum. E se a nossa identidade ela está atrelada à identidade de Cristo, serviço deve ser, humildade e serviço deve ser um comportamento inevitável nosso. Nós devemos aprender a servir as pessoas. Devemos aprender a servir no reino de Deus.
devemos nos disponibilizar. E Deus está à procura desses servos. Deus está em busca de pessoas que desejem ser como Ele. Coloca Efésios 5:1 na tela. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Efésios 5:1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E esse é o chamado. Se Jesus serviu, nós fomos chamados para servir. Nós servimos porque Jesus serviu, querido. Servimos porque Jesus serviu. Só que, deixa eu colocar isso aqui em termos práticos para a gente. O nosso propósito, ele é fundamental na nossa caminhada cristã. Então, se você é um cristão que vem à igreja com regularidade, participa das atividades da igreja com regularidade, mas ainda não começou a servir de maneira alguma, eu quero dizer uma coisa: isso não é uma profecia e não é que eu queira ser pessimista, mas é um fato. Que chegar uma hora da sua vida, da sua caminhada cristã, que se você não estiver servindo, você vai começar a sentir que isso perde a razão de ser. E você vai começar a achar enfadonho e cansativo continuar com aquela rotina, com aquela agenda, onde eu estou fazendo as coisas o tempo todo. Porém, entretanto, eu não me sinto preenchido, útil no reino. E Deus, aprove a Deus que as coisas fossem dessa forma. Porque Deus, nós entendemos à luz das Escrituras, que o caráter do serviço, o serviço, ele é uma obra que em algum momento a gente vai ter que evidenciar. E quando nós não fazemos, nós não frutificamos nesse sentido, nós começamos então a entrar num processo de decadência espiritual, de frieza espiritual. Quer ver um exemplo? Talvez você está aqui nessa noite, passando por alguma dificuldade na sua vida, alguns talvez depressivos, angustiados, ansiosos. Eu te garanto uma coisa, que uma das razões, eu não estou dizendo que é a única, mas uma das razões de normalmente você se encontrar nessa condição é porque te falta um propósito para a vida. Boa parte do seu tempo você está gastando em resolver problemas, seus problemas pessoais. E você está desgastado, cansado de ter que cuidar e sustentar um casamento, ou sustentar uma família, uma vida financeira insuficiente, escassa, preocupações e mais preocupações com saúde, com determinadas e várias outras coisas, e isso tem cansado a sua alma, e você começa a olhar para as coisas e começa a pensar: a vida é só isso? Não, a vida não é só isso. Deus fez você com um propósito. E aí, veja bem, Jesus está nos chamando e dizendo: olha, como eu servi, vocês devem servir. E Ele não está fazendo isso porque Ele está carente, está precisando de gente para trabalhar. Não, é porque Ele entende que isso é parte inerente da identidade do crente, da identidade do Filho de Deus, daquele que está servindo, que foi transformado, tocado e regenerado na sua alma. Essa pessoa, ela precisa entrar em um processo de serviço, caso contrário, ela se torna um religioso. O que separa um cristão de verdade de um religioso é ele ter a vida de Deus. Veja bem, é quando a religião é o homem tentando tocar a Deus. O evangelho é Deus tocando o homem. Se eu estou sendo tocado pelo Senhor, o meu caráter será igual ao dele, e o dele é de servir. Ele está dizendo: ei, como eu fiz, façam também. Sirvam. Agora perceba que serviço exige humildade. Muitas vezes nós nos achamos importantes demais para determinados serviços. Nós nos achamos habilidosos demais para fazer determinadas coisas. E não nos sujeitamos a começar de maneira simples e humilde, servindo ao Senhor. Sujeite-se. E aí eu volto para o ponto que eu iniciei dizendo para você, que boa parte das suas angústias, dos seus medos, dos seus problemas emocionais, eles serão resolvidos no momento que você tiver um propósito na sua vida. Falta de propósito na vida tem causado sensações de vazio profundo. Por que Deus está à procura de voluntários, servos? Porque Ele está em busca de filhos que façam o que Ele fez. Nós devemos nos dispor a fazer isso. Lembrei, esse é o ponto que é onde eu quero pegar.
A gente precisa entender que serviço exige humildade. Nós precisamos nos dispor a servir com humildade. E o segundo ponto, servir com amor. Veja bem, que a gente, eu não sei quantos de vocês já saíram para evangelizar nas ruas. Mas quando a gente sai para evangelizar nas ruas, é muito comum a gente encontrar pessoas que digam coisas do tipo: eu já fui da igreja, eu já fui líder, eu já fui isso, eu já fui aquilo, já foi uma série de coisas. Ou então outras pessoas que elas já foram para a igreja e se decepcionaram com a igreja. Porque a grande verdade é que está faltando filhos de Deus que revelem a palavra com ações ao invés de apenas palavras. Na verdade, eu não lembro o autor para eu dar o crédito, mas existe uma frase que diz o seguinte: pregue a palavra, pregue o evangelho, use palavras quando necessário. E sabe qual é a forma de pregar o evangelho sem palavras? Servindo. Deus nos chamou para pregar o evangelho por meio do serviço. Foi assim que ele pregou. Veja que a lição que ele dá para os discípulos de serviço é prática. Ela não é teórica apenas. Não é apenas dizendo: olha, estou dizendo para vocês que a partir de agora vocês devem servir as pessoas. Não. Ele pega uma toalha, ele afirma a identidade, ele coloca uma toalha no ombro, ele tira a sua túnica, ele senta ao chão, ele pega os pés dos discípulos e começa a lavar aqueles pés imundos. Porque era assim que ficavam os pés, de tanto andar nas ruas, porque a maioria andava descalço. Você consegue imaginar isso? Que a mensagem de Cristo, ela é prática. E nós precisamos, à semelhança de Cristo, assumir esta mensagem prática, servindo no reino, servindo as pessoas, servindo aqui na igreja, servindo na sua casa, servindo no seu trabalho, aproveitando as oportunidades de revelar a Deus por meio de serviço. Agora, esse serviço ele tem que ser com humildade, ele também precisa ser com amor, porque veja bem, qualquer serviço que ele não for feito com amor é manipulação. Amor, irmãos, amor, que ele não, todo serviço que não é feito com amor, ele é mera manipulação. Amar, servir sem amar é manipular. Por quê? Porque no final das contas, se eu não estou amando, eu não estou visando o bem do outro, eu estou visando o meu. Por isso que todo e qualquer serviço sem um amor genuíno é manipulação. E a gente tem que estar cuidado se a gente não está manipulando as pessoas com o nosso serviço. Se nós não estamos usando o reino em benefício próprio, para promover nosso próprio bem-estar. Então nós não podemos servir a Deus com segundas intenções. Esse serviço ele tem que ser genuíno, em humildade, em amor. E aí é importante que se diga que todas as vezes que eu amo, eu sirvo, porque amar no reino é servir. Amar é servir. Então, amor que não se demonstra, ele não existe, irmãos. Essa questão, eu vejo muitas vezes, já vi em alguns casamentos, aconselhamentos de casais. Eu vou falar uma coisa aqui de coração para vocês aqui. Eu acredito nisso. Às vezes já aconselhei casais que o casal diz assim, dos dois diz assim: eu amo, só que eu não sei demonstrar. Eu tenho muita dificuldade com esse conceito. Eu tenho muita dificuldade com esse conceito. Porque amor que não se demonstra para mim não existe. Porque o efeito natural de amar é demonstrar. É tipo você correr e suar. Entende? É quase que inevitável. É impossível você não fazer esforço físico e não aparecer alguma coisa no seu corpo, alguma evidência de que você fez algum tipo de esforço físico. Aí essa questão não, eu amo a Deus, mas eu não demonstro. Então, peraí. Obrigado. Ela falou de suor. Obrigado. É igual eu pregar e não suar. Então, assim, amor que não se manifesta é a mesma coisa. É quase difícil, muito possível isso não acontecer. Então, se você ama, e aí eu quero te questionar, você ama Deus? Se você ama Deus, você vai servir. Não tem jeito.
esse amor velado, ele não existe. Nós precisamos então entender que se a gente ama, nós vamos revelar isso. E Deus está em busca dessas pessoas que amam e que vão revelar esse amor por meio do seu serviço. Aí, veja bem, eu vou discorrer com vocês e me acompanha na linha de raciocínio. A gente está entendendo que Deus está em busca de filhos que sirvam, porque Ele está em busca de pessoas que reflitam quem Ele é. Esse serviço deve ser feito em humildade, esse serviço deve ser feito em amor. E aí, eu quero falar agora de uma consequência desse serviço. É que quando eu sirvo, eu estou tornando o outro próximo. Lembra da parábola do bom samaritano? Se eu te servir, você é o meu próximo. Quando você faz isso, em algum momento você vai se tornar o próximo de outro. Alguém vai te servir. Quando a gente vive essa dinâmica onde eu sirvo e sou servido, a gente se torna corpo de Cristo. Quando não há essa dinâmica, nós falamos na semana passada, Efésios capítulo 4, versículo 16, diz que que o corpo é edificado quando cada um está cumprindo sua função. A mesma coisa diz o apóstolo Pedro no capítulo 4 também da epístola dele, falando que cada um de nós deve cumprir com o nosso dom, deve dispor o nosso dom para o reino. Então quando você coloca o seu dom, seu serviço à disposição do outro, você edifica o outro. Eu, consequentemente, sou impactado, sou edificado e vou colocar o meu serviço também à disposição. Então entramos numa dinâmica de corpo de Cristo. E aqui eu quero dizer uma coisa que é extremamente importante, que é só quando a gente assume a condição de corpo é que nós nos tornamos tudo que Deus planejou que fôssemos. Veja bem, lá em Romanos 12, por exemplo, quando está falando dos dons, coloca Romanos 12 para mim, rapidinho. Eu sei que esse texto não estava no plano, mas o Espírito Santo me trouxe aqui. Deixa eu abrir aqui. Romanos capítulo 12. Não, 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12 vai falar dos dons espirituais. Lá no versículo 12, ele começa falando do 1 ao 11. Sobre, olha, um tem o dom de falar em línguas, outro tem um dom de interpretar, outro tem um dom de cura, cada um tem um dom. E aí no 12 ele vai dizer, ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são um só corpo. Assim também é Cristo. Nós vamos viver a realidade do Cristo quando cada um de nós estiver cumprindo com a nossa função. Quando você se disponibilizar para você ser um servo. Eu não estou dizendo para você liderar uma célula a priori. Eu não estou dizendo para você se tornar um discipulador de pessoas, embora esse seja o nosso chamado principal. Eu estou dizendo para você começar uma caminhada de serviço. Eu vou falar para vocês, tudo isso que nós estamos ensinando vai culminar no momento onde nós vamos fazer um lançamento da oportunidade de dar para toda a igreja a oportunidade de servir. Você vai ter a oportunidade de servir. Você vai ter a oportunidade de dizer, eu vou colocar o meu dom, o meu tempo à disposição do reino. E aí, nós vamos ver o que vai acontecer quando você colocar a sua vida à disposição de Deus e começar a servir. Isso precisa, e aí eu estou preparando o seu coração, dizendo para você, seja humilde e aceite servir, mesmo que você ache que esse serviço está aquém da sua capacidade, que você queria mesmo era pregar aqui, que o que você queria mesmo era liderar alguma coisa aqui. Não, começa servindo, começa vindo aqui limpar o templo, arrumar as cadeiras, começa recepcionando as pessoas ali, começa fazendo alguma coisa para o Senhor. Tenha humildade, a semelhança de Jesus, que sendo o Senhor, sentou-se e colocou uma toalha nos ombros e um pé diante de si e uma bacia de água e começou a lavar. A Anne me mandou um texto, uma imagem, deixa eu ver se está aqui ainda, que diz uma coisa interessante. Diz assim, ó: um chamado sempre começa com uma bacia, água e uma toalha, e não com um microfone. E essa é a verdade. Você ainda não começou a servir porque você está esperando para que te coloquem naquele lugar especial que você julga merecer. E talvez você tenha todos os dons e habilidades para esse lugar mesmo. Mas deixa eu te mostrar onde começa o ministério.
uma bacia, uma toalha, uma humildade no coração, o amor por Jesus e a disponibilidade para fazê-lo. E aí o Senhor vai começar a te usar ali em poder e autoridade. Você vai crescer em autoridade à medida que você serve. E nós vamos já ver isso explicitamente na palavra de Deus. Porque a grande verdade é que ser um servo, ser um voluntário para servir, é esvaziar-se a si mesmo. Filipenses 2 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Eu amo a frase esvaziou-se a si mesmo. Uma ação que Deus opera em si mesmo, uma decisão que Ele toma a respeito de si mesmo. É algo que nós precisamos tomar como exemplo. Afinal, no versículo anterior ele diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Esvazie-se a si mesmo. Muitos de nós não estamos sendo cheios do Espírito Santo porque nós estamos cheios de nós mesmos. Meu pastor, eu lembro muito meu pastor, ele dizia uma coisa muito legal. Ele sempre dizia assim para mim: Júnior, se você quer ser cheio, você tem que se esvaziar. Ele sempre usava o exemplo da xícara. Se uma xícara está cheia, você não consegue mais encher ela. Você tem que esvaziar para que ela possa ser cheia novamente. Então, se você está cheio de você, cheio do seu ego, pode ter certeza que Deus não vai te usar. E aí eu quero colocar isso, uma aplicação na tua vida prática. Boa parte dos problemas que você está vivendo, eles se resolvem quando você começa a servir e começar a amar as pessoas. Como vocês sabem, estou saindo de um processo, eu estou crendo nisso, Deus está operando algo. Eu falei para vocês que eu tenho uma bênção para contar. Deus está operando algo na minha saúde, mas eu quero que essa bênção seja completa para eu contar para vocês. Mas quando eu fiquei bem mal no mês de dezembro, de saúde, e aí eu estava orando pela minha cura, né? Orando a Deus: Senhor, me cura, eu quero fazer a obra. E Deus falou uma coisa assim para mim: meu filho, procura na Bíblia um episódio de autocura, onde alguém ora por si mesmo e é curado. Eu não encontrei. Se alguém tiver aí, você me avisa. Mas eu não encontrei. Mas existe uma coisa que acontece, que quando eu estou orando pelos outros, Deus está operando em mim. Foi o que aconteceu com Jó. Deus disse para mim assim: só continua servindo e abençoando as pessoas, eu vou fazer na tua vida. Tem muitas coisas que ainda não aconteceram na tua vida porque você não está servindo. Você vem para a igreja o tempo todo: Deus me dá, Deus me dá. A Aurilza estava falando aqui da parte do Espírito sobre isso aqui na hora da ministração do louvor. A gente vem para cá só: Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá, Deus me abençoa aqui, me abençoa aqui. Senhor, eu preciso disso aqui, eu preciso daquilo ali. Você está dando o quê, querido? O que você está doando? Boa parte das respostas das tuas orações, elas estão no fato de que você precisa começar a servir. Deus vai fazer. Enquanto você estiver orando por outro, Deus está cuidando das tuas coisas. Enquanto você estiver abençoando outras pessoas, Deus está abençoando tua família. Você está abençoando o filho dos outros, Deus está abençoando teus filhos. Você está abençoando o casamento dos outros, Deus está abençoando teu casamento. É assim que é a dinâmica do reino. Então se coloca, se dispõe. Você só vive os seus problemas dia após dia. Você acorda pensando nos seus problemas. E todas as vezes que você se direciona a Deus, é para falar dos seus problemas. Às vezes, a imagem de Deus na nossa vida, ela fica atrelada a problema, porque tudo que a gente consegue fazer diante de Deus é falar de problema, das nossas dores, dos nossos problemas, das nossas emoções ruins. Então a gente só vai na presença de Deus e dizer: Deus está ruim, Deus está ruim, Deus está ruim, Deus está difícil, Deus, casamento está ruim, Deus, vida financeira não presta, Deus isso. E aí a gente vai fazer um pareamento. Na psicologia eles falam de uma coisa chamada pareamento. É quando você vive demais uma determinada situação, então você vai parear tudo que rodeia aquela situação com o teu problema. Então, todas as vezes que eu falo de problema, a única vez que eu vou a Deus é para falar de problema, eu vou parear que Deus é só para resolver problema. E eu nunca vou conseguir servir a Deus, servir outras pessoas, se eu não desconectar a imagem de Deus, desparear a imagem de Deus de problema. Começar a lembrar que Ele é o nosso Salvador, nosso Senhor amado da nossa alma. Eu amo o louvor que a gente estava cantando aqui, porque ele diz assim: Senhor, eu venho na tua presença, o Senhor não deve nada para mim, eu não vim te pedir nada.
Será que vai chegar uma hora na nossa vida que a gente vai dizer: Deus, eu não vim pedir nada, eu vim dar alguma coisa para o Senhor aqui. Eu sei que qualquer coisa que eu possa dar ao Senhor jamais será suficiente ou pagará o preço que o Senhor pagou por mim na cruz. Mas com toda a humildade e desejo do meu coração, eu vim lhe dar o meu tempo, os meus dons, os meus talentos, a minha vida ao Senhor. Tem um louvor do Santa Geração que ele diz assim: o que eu daria ao Senhor, o que eu tô cantando ali, daria ao Senhor pela minha salvação. Aí ele diz: não tendo nada o que oferecer, eu te dou meu coração. Então a gente tem que fazer isso e dizer: o que é ofertar teu coração? É ofertar teu tempo. A gente muitas vezes tem conceitos muito abstratos das coisas, do tipo assim: eu quero ofertar meu coração ao Senhor. Ok, mas o que isso significa? Significa você vir à igreja? Talvez, pode ser uma parte, mas uma pequena parte. Mas de fato, ofertar teu coração ao Senhor é você deixar que Ele governe a sua vida por completo e dizer: Deus, faz em mim o que o Senhor quiser. E nós precisamos então fazer essa oferta e nos esvaziar a nós mesmos e servir no reino. As pessoas vão ser impactadas. Outro dia, eu conversava, na verdade, algum tempo atrás, eu conversava com o Leilo sobre o nosso projeto Eclésia, sobre os nossos projetos de evangelismo. E eu dizia: Leilo, a gente precisa ir além das palavras. Eu acho que nós deveríamos evangelizar com uma enxada na costa, com teçado na mão, capinando com tinta, com rolo, pintando a casa das pessoas, capinando o quintal delas, fazendo alguma coisa para que possa beneficiar essas pessoas, para que elas entendam que o nosso evangelho não é somente de boca, mas ele é prático. Olhar as necessidades da comunidade, das pessoas, e nos colocar à disposição para servir. Esse é o chamado de Deus para nós. Aí eu pergunto para você: existe uma recompensa para isso? Obviamente que existe. Mas antes de eu falar da recompensa, porque eu não quero pregar aqui para que você faça alguma coisa porque você está em busca de recompensa. Embora exista uma recompensa no reino, ela é real, só que ela não deve ser nossa motivação. Mas eu preciso falar e te mostrar que de fato existem recompensas no reino para aqueles que servem. Mas antes de eu te mostrar a recompensa, deixa eu te mostrar um inimigo do serviço também, que está lá em Mateus capítulo 20. Vamos ler a partir do verso 1. Coloca o verso 1, por gentileza, que eu quero mostrar algo nesse texto aí muito interessante. Mateus 20. Aí. Não, peraí, deixa eu ver aqui rapidinho. Não é o verso 1 não mesmo. Deixa eu só. Verso 20. Coloca o 20. Então aproximou-se Jesus, a mãe dos filhos de Zebedeu, com os seus filhos, e prostrando-se, fez-lhes um pedido. O que você quer? Ele perguntou. Ela respondeu: permite que no teu reino estes meus 2 filhos sentem-se à tua direita, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus lhe disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Acaso podem beber o cálice que estou prestes a beber? Podemos, responderam. E de fato eles o fizeram, né? Jesus lhes disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas ao sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados pelo meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Segura aí. Um dos grandes problemas do serviço na igreja é a competição. A competição e o espírito crítico. Quando o irmão é levantado, muitas vezes, numa determinada posição de liderança, são raras as vezes que outros irmãos se alegram com esse irmão que foi levantado numa posição. O primeiro sentimento que vem é: eu acho que eu faria melhor. Eu acho que eu tenho qualidades melhores do que esse líder, do que esta pessoa que está fazendo esse serviço. Nós precisamos eliminar do nosso coração esse tipo de comportamento, porque a competição e a crítica é um dos grandes empecilhos para o serviço. Um dos inimigos do espírito
bíblico do Espírito de Cristo que promove unidade no meio da igreja, fazendo com que cada um entenda que tem uma função e se alegre com o seu papel dentro do corpo, ao invés de viver de comparação e competição. Muita gente aqui, muitas pessoas aqui, muitos irmãos aqui que me ouvem agora. Você não está servindo porque você está querendo servir no lugar do seu irmão. Você quer fazer o que ele faz, mas Deus talvez não te chamou para isso, e está tudo bem. O seu papel também é importante no reino. Eu não sei o que Deus preparou para você, mas eu quero dizer que o corpo só é pleno se você estiver cumprindo com a sua função. Se você estiver vivendo o seu chamado e exercendo o seu dom. Não a função dos outros. Não o chamado dos outros, o seu chamado. Servindo. Colocando-se à disposição. Então, Jesus ele começa a dar uma lição a respeito desse episódio. Os discípulos ficam indignados porque eles queriam se assentar-se, né? Aí Jesus vai dar uma lição sobre serviço. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem autoridade sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Veja bem, uma coisa curiosa isso aqui. Primeiro porque isso aqui é andar na contramão de tudo que a gente aprende a vida toda a respeito de ser importante. Ser importante para nós tem a ver com status social, condição financeira, intelectual, sucesso profissional. Todas essas coisas é o nosso conceito. E talvez muitos de nós vêm para a igreja querendo ser importantes segundo esses padrões. Veja bem, aqui tem uma coisa extremamente interessante. Talvez você já tenha refletido sobre isso, porque está muito óbvio no texto. Jesus, em momento algum, condenou o fato de alguém querer ser importante no reino. Não é algo que a gente não deva buscar. A questão não é se a gente pode ou não pode ser importante. É o meio que a gente escolhe para ser importante é que importa para Jesus. Se você quer ser importante por meio dos seus próprios recursos, certamente Deus condenará e dirá: olha, você não serve para ser importante no reino, para ser alguém que as pessoas devem seguir, para ser alguém que as pessoas devem se inspirar, para ser uma referência no reino. Se você confia nas suas próprias forças, se estriba no seu próprio entendimento, você não serve para ser uma referência. Mas se você é alguém que serve, aí ele vai dizer: agora, se você serve, você é alguém que Deus procura para colocar como referência no meio do corpo de Cristo, para que todos possam olhar e digam: seja como Ele. Porque Ele está fazendo como eu fiz. E aí a gente entra naquela questão do apóstolo Paulo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nesse mesmo texto, nós percebemos então que existe, olha o que ele vai dizer na sequência: e quem quiser ser o primeiro, deverá ser servo dos demais. Verso 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Veja bem, relevância é uma das recompensas do servo. Relevância espiritual. Quer ser relevante? Quer ser importante? Comece a servir. Sabe qual é o grande problema? É que existe sempre um conflito muito curioso nesse aspecto. É que normalmente quem quer ser importante é orgulhoso. E me parece que Jesus ele fez de propósito esse mecanismo. Tipo assim, quer ser importante? Quer que todo mundo te considere, que olhe para você como alguém importante? Serve. Jesus, ao invés de ele eliminar essa possibilidade, ele cria um mecanismo no reino. Ele faz com que o orgulhoso tenha que ser servo. Porque normalmente esse anseio por relevância, ele nasce em coração de pessoas que têm algum nível de orgulho. Nós não vamos negar isso. Às vezes a pessoa olha para si e diz assim: poxa, eu conheço a palavra, eu sei falar bem, eu tenho determinadas habilidades, então eu acho que eu posso me tornar alguém importante no reino. Ok, pode até ser real a sua análise. Só que Deus escolheu um caminho que vai quebrar você ao meio, que é o caminho da humildade.
é de ter que servir as pessoas. E é lindo, não é lindo isso? Aprove a Deus tornar os importantes através do serviço. É uma recompensa. Deus vai te fazer relevante. Deus vai te fazer relevante. Não é errado. Você tem desejo de ser relevante no reino? Ótimo. Não é errado. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala sobre o episcopado, sobre querer ser um pastor. Quem almeja o episcopado, excelente obra almeja. Não existe nenhuma crítica bíblica àqueles que querem ser relevantes. Só existe um caminho para quem quer ser relevante. E o caminho é da humildade, do serviço. Então eu quero te chamar nessa noite para esse caminho. Essa mensagem toda, Deus está atrás de servos, está atrás de gente humilde. Eu queria falar com os orgulhosos aqui nessa noite. Eu quero falar, é com você, hoje a bronca é com você, querido irmão, que você é muito bom no que você faz. Mas você não é nada humilde ainda. Ainda não escolheu o caminho do serviço em humildade, para ser servo de todos. Às vezes você é servo de alguns, só que esse serviço não é motivado pelo amor, ele é manipulação para você chegar nesse lugar de relevância que você almeja. Aí é um problema. Alguns, vou dar um exemplo do que uma pessoa mais ou menos, que tem algum nível de arrogância no coração, e ela sabe que ela é boa no que ela faz. Sabe como é que ela faz normalmente? Ela chega na igreja, ela dá mostras ou fala das suas habilidades, ela senta no banco e pensa: agora que me chamem, porque eu sou bom no que eu faço. Ela nunca vem aqui, eu vou limpar a igreja aí, eu vou arrumar as cadeiras, o que tem para fazer aí? Os irmãos estão trabalhando ali, quero estar lá, eu vou lá ajudar. Não. O arrogante, ele é bom demais, ele precisa ser convidado. Ele precisa que alguém reconheça que ele tem essas habilidades. E eu vou dizer uma coisa, eu sei que é difícil. Mas tem pessoas que estão neste lugar aqui nessa noite, eu estou falando com essas pessoas especificamente. E Jesus, ele quer te usar. E o teu desejo de ser relevante não é um problema para Jesus. O problema para Jesus é você não se submeter ao percurso, ao processo, ao caminho que ele determinou para que você se torne essa pessoa relevante. Você está entendendo isso? Amém? Essa é a primeira recompensa, relevância do serviço. Segunda recompensa do serviço, revelação e comunhão com Jesus. Olha o que está escrito no livro de Atos, capítulo 10, do 1 ao 4. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Davam muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: quem é o Senhor? O anjo respondeu: as suas orações e as suas esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Veja bem, todas as vezes que você se dispõe a servir, o Senhor, ele vai te encontrar. Ele vai se revelar para você. Veja bem que Cornélio era um homem temente a Deus, segundo as Escrituras. Eu nem vou entrar nos méritos teológicos. Esse texto, ele tem umas questões teológicas muito sérias. Mas vamos nos concentrar numa questão aqui. Ele era um homem temente a Deus, que orava e dava esmolas. Dava esmolas. Servia as pessoas, olhava a necessidade das pessoas e ia lá: poxa, pega aqui, eu quero ajudar, pega aqui, eu quero ajudar. E o que o Senhor fez? Ele ainda não conhecia o Evangelho de Cristo. Ele não conhecia o Espírito Santo. Aí o Senhor então decide se revelar a ele, dizendo: Cornélio,
Eu tenho visto o seu serviço, as suas orações e o seu serviço. Porque, eu sou uma pessoa que ora, ok, maravilha. Poxa, não está acontecendo nada na minha vida. Talvez esteja faltando serviço para você. Porque oração é orar, mais ação. E aí, Cornélio, ele está orando e agindo, servindo. Dentro daquilo que ele está à disposição, ao seu alcance, ele está servindo. E aí Deus olha para ele e diz: ei, eu preciso me revelar para esse cara. E num sonho, ele diz: ei, Cornélio, estou te vendo. Quando você começar a servir, você vai ouvir dizer: ei, eu estou te vendo. Você quer que Deus te note? Você quer que Deus te veja? Você vem orando para que Deus resolva com uma ânsia, um anseio enorme no seu coração de que Deus te perceba. Começa a servir. Já está orando. Se não está orando, tem que começar a orar. Mas talvez você seja alguém que já começou a orar e tem orado todos os dias. Deus, puxa, Senhor, eu estou aqui. Me usa, me nota, me abençoa, me transforma, muda minha vida, muda minha casa, minha família, minha vida financeira, muda tudo na minha vida, eu sou todo teu. Só que você ainda não está fazendo absolutamente nada, só orando. Pois eu quero dizer, só falta você começar a fazer alguma coisa. Servir. Aí Deus vai olhar e vai dizer: ei, estou te vendo. Ele já está te vendo, só que ele ainda não se revelou. A questão é que quando você começar a orar e servir, Deus vai se revelar. E ao se revelar, você vai aprofundar seu nível de comunhão com Ele. Isso é maravilhoso. Deus tem algo poderoso para fazer na sua vida quando você começar a servir. Deus, Ele está procurando por servos voluntários. Mas a gente precisa querer ser achado por Ele. E uma das evidências de que eu quero que Deus me encontre é: Senhor, eu amo o Senhor, eu estou orando. O que tem para fazer? O que o Senhor quer que eu faça? Como é que eu posso servir? Qual área que eu posso servir? De que forma eu posso servir? E aí nós vamos trabalhar para criar uma estrutura para que você possa servir no templo. Mas não se trata só de servir no templo. Você vai servir aonde você chegar. Você vai estar atento às oportunidades de servir. Eu vou dar um exemplo. Eu amo isso. Normalmente eu estou na rua, minha esposa sabe, já aconteceu algumas vezes. Quando eu estou na rua e eu vejo um carro no prego, eu normalmente paro para ajudar o cara que está no prego, de alguma maneira. Porque para mim é sempre uma oportunidade de falar de Jesus e revelar Jesus. Então, já aconteceu várias vezes eu estar aqui, e aí tem um cara ali, eu falei: cara, eu vou parar. Parei. Encosto, vou lá com o cara. Tá precisando do quê? Preciso comprar uma gasolina, Vamos lá. Quero te ajudar. Porque no final eu quero falar de Jesus para ele. E se a minha mensagem ela vem atrelada a um serviço, ela é quase que irresistível, meu amado. Ela é quase que irresistível. O cara vai olhar assim, ele não vai questionar minha teologia se ele perceber o meu amor. Sabe quando é que as pessoas se importam com a tua teologia? Quando elas não veem o seu amor. As pessoas só estão interessadas na tua teologia até o momento que elas perceberem o quanto você ama, o quanto você serve. Depois que você servir, a tua teologia são tuas ações, é o amor que você demonstra. Tem muitas pessoas aqui que ainda não começaram a liderar porque estão preocupados. Mas o que eu vou falar? E se o que eu falar for errado? Eu estou dizendo, as pessoas só se importam com o que você diz até descobrirem o quanto você ama, meu amado. Então só vem e sirva com amor. E deixa Deus te usar como instrumento. Vamos ficar de pé nessa noite, em nome de Jesus.